Aleluias. Oh, glória. Só quem está feliz com Jesus aí, irmão. Queridos, esse texto que a gente acabou de ler é um texto que me chama muito a atenção, porque fala da bênção, Everton, de um pai para um filho. E a Bíblia, ela vai falar um pouquinho sobre a história desses dois jovens chamados Esaú, não Saul, Esaú e Jacó. Você sabe que Esaú e Jacó, segundo o que a Bíblia diz, eles praticamente são gêmeos, né? Eles nascem e eles estão ali sendo gerados dentro da barriga de Rebeca, e eles, desde o ventre da mãe, eles viviam em disputa. Diga comigo, disputa. Só que isso foi para que se cumprisse a palavra que o anjo deu a Rebeca. Para você ver, querido, que a palavra de Deus é uma palavra que se cumpre. Diga, a palavra de Deus, ela se cumpre. Pode passar o céu, pode passar a terra, pode passar tudo, mas a palavra permanece para sempre. E aí o anjo aparece a Rebeca e diz assim: olha, Rebeca, duas nações vão se levantar dentro de ti. Imagina lá, Fê, ela é barrigudinha, e aí ela sente, porque quando a mulher está gestando, né, ela está gestante, ou gestando, não sei se assim pode ser dito, ela está gestante. Ela não sente um chutinho? Ela não sente bebê chutando? Só as mamães aí, diga amém. Se você está, você deve saber muito bem disso. Se você já teve, você deve saber disso também. Sente chutinho ou não sente? Chutinho, né? O bebê quer sair, ele põe o pezinho, aperta, sim ou não? Só que dentro da barriguinha de Rebeca, diga comigo, era uma treta. O bicho pegava lá dentro. Por quê? Os irmãos já brigavam dentro do ventre. Só que a palavra que o anjo do Senhor deu a Rebeca é o seguinte: duas nações vão se levantar do teu ventre, só que o menor governará sobre o maior. E aí a Bíblia diz que quando Esaú ele sai do ventre de sua mãe, ele já sai peludinho, parrudinho. E o nome Jacó, ele vai te soar familiar, porque a gente vai discorrer um pouquinho sobre a história de Jacó e você vai entender porque o nome dele é Jacó. A transliteração, querido, do nome Jacó para os dias de hoje é usurpador. E se você já assistiu, como eu, aquela novelinha do SBT que tem a usurpadora, você vai saber muito bem o que significa esse nome usurpador, que é uma pessoa que se passa por outra. Só quem já viu essa novelinha, não dá ter vergonha não, irmão. Jesus já perdoou já a gente, diga amém. Às vezes está passando ali, né? Você já assiste. Então Jacó, ele tem esse nome de usurpador, porque logo quando ele nasce, a Bíblia diz, pastor Diego, que quando ele nasce com a mão agarrada ao calcanhar do seu irmão. Imagina isso, cara, que tremendo. Um bebezinho está sendo tirado do ventre da mãe, e quando sai o primeiro, você olha e pensa que tem até alguma coisa estranha, né? Por quê? Porque sai falando, meu Deus, é uma perna maior que a outra. Não, é a mãozinha que está grudada no calcanhar. E aí eles saem. E a história desses dois irmãos, de maneira resumida, é mais ou menos a seguinte: Esaú era o xodó do pai, Jacó era o xodó da mãe. Já começa aí o problema, porque filho não pode ter preferência. Filho é filho, diga comigo, filho é filho. Não tem como, querido, o pai se intrometer e puxar para o lado mais de um, mais de outro. Isso causa um problema. Só que a Bíblia diz que Esaú era o xodó do seu pai, Isaac, e Jacó era o xodó da sua mãe, Rebeca. E os dois vão crescendo, e eles vão adquirindo habilidades, cada um específica. Esaú, pastor Fábio, ele vai adquirindo a habilidade de pescador, de caçador. Ele vai ao campo, é aquele camarada que cresce os músculos. Ele era parrudo, ele era um cara peludo, sisudo. Ele era um camarada que colocava para quebrar, trazia o sustento para dentro de casa. Caçador habilidoso, pescador habilidoso, protegia a casa, manuseava armas. Era um exímio plantador, era um exímio colhedor de frutos. Era um camarada espetacular, diga aleluia. Pastor, e Jacó também era um excelente filhinho da mamãe.
criado com Nutella, com cremogema, mucilon. Só quem já tomou mucilon aí vai saber. A mamãe passava um pano para ele e ele foi se tornando o filhinho da mamãe. E aí, queridos, a gente vai percebendo que ao decorrer da história de Jacó, a sua mãe Rebeca, ela vai trazendo algumas coisas para o seu filho, dando algumas criações, assim como seu pai Isaac dava para Esaú, que vai trazendo essa diferenciação entre os filhos. Enquanto um era sisudo, o outro era franzino. A Bíblia diz que Jacó, ele desenvolve uma habilidade que é para poucos homens. Me pergunte qual, pastor? Era a habilidade de cozinhar. Irmão, homem não tem perfil para cozinhar, amém? Mas quando o cara dá para cozinhar, tem homem que cozinha aqui? Tem? Pode me chamar aí para ir na tua casa, amém? Na casa do evangelista Alain faz assim, como é o nome daquele? Lagarto, né? Com molho, irmão, purê. Irmão, é céu na terra, irmão. A gente vê anjo, a gente fala em línguas lá. Jacó, ele herdou essa habilidade da mãe. O Ricardo lá me aguarda que logo eu estou lá para experimentar os dotes aí do profeta. Era um camarada que cozinhava bem, cozinhava bem. Esaú caçava bem. Quem sabe Jacó, ele tinha até dotes de costura, vivia muito com a mãe. Mas a Bíblia vai dizer que em um momento Esaú, ele sai para a caça. Só que a caça, querido, não é como você imagina nos dias de hoje, por esporte. Eles caçavam para sobreviver. Então a caça era mais ou menos comparada como a jornada de trabalho nos dias de hoje, mais ou menos 8 horas. O camarada saía de manhã, ao nascer do sol, ao pôr do sol, ao nascer do sol, aliás, e ele voltava à tardezinha, quase ao pôr do sol. E se ele não vigiasse, se ele não tivesse uma marmitinha, alguma coisa, ele voltava com muita fome. E geralmente, querido, a pessoa que é forte, a pessoa que é sisuda, no caso de Esaú, é uma pessoa que come bem, sim ou não, irmão? Quando você vê um homem, mais ou menos no porte do pastor Cleito, assim, tem 1,92 m, um cara grande, um cara forte, você vai imaginar que o cara, ele coma bem. Tem algumas exceções aqui, amém, irmão? Tem alguns irmãos que mandam bem aqui, Deus usa mesmo esse menino na terra. Mas quando você imagina alguém grande, você já imagina alguém que come bem, né? Cadê os homens aí que Deus usa na terra dos viventes aí? Cadê? Tem uns varões. Pastor Fábio assim é magrinho, mas esse aí é mentiroso, irmão. A gente olha assim e fala, vai pra onde? Toda essa batata que ele comeu no cinema ontem. Manda bem. Então Esaú é aquele tipo de homem forte, um homem sisudo, um homem de caça, aquele camarada que trabalha no pesado o dia inteiro, né? Como a gente costuma brincar, não desmerecendo a profissão, mas a gente já brincou alguma vez com alguém assim, fala, nossa, esse prato de pedreiro. Porque o pedreiro trabalha muito, sim ou não, irmão? Pega no pesado, bate laje, bate massa, é bloco. Então Esaú, ele tinha um tipo de trabalho braçal, ele tinha um tipo de trabalho que desgastava ele fisicamente. Em um dia desses de trabalho, Esaú, ele está voltando para casa. E quando ele está voltando para casa, ele estava com muita fome. Eu disse que ele estava com muita... Só os homens. Eu disse que ele estava com muita... Mulheres, por favor, ele estava com muita... Ih, a mulherada aqui está com fome. Mulheres, ele estava com muita... Toda a igreja, ele estava com muita... Irmão, imagina um camarada, imagina aqui, ó, você que é casado, eu vou descrever o dia certo para você ir para a cama dormir mais cedo e pôr uma calça jeans. Só as casadas aqui já entenderam. O camarada chegou cansado e com fome. E aí, querida, não tem comida, você se atrasou, se enrolou, não deu para fazer, é problema na certa, porque homem já dá trabalho. Cansado e com fome, diga misericórdia. Foi assim que Esaú está chegando, evangelista Alain. Ele está chegando em casa cansado, sim ou não? Porque ele trabalhou o dia inteiro. Ele poderia até estar com uma caça, mas até ele se preparar para fazer essa caça ia demorar muito. Então a Bíblia diz que quando ele está chegando, a Bíblia não diz agora, quem diz sou eu, ele sente um cheiro. E homem é bom para sentir cheiro de comida, sim ou não, irmão? Aí a Bíblia vai dizer que o seu irmão Jacó estava preparando, sabe o que? Uma sopa de leitilha. E parece, querido, que eu consigo imaginar igual o desenho do Pica-Pau. Lembra quando o Pica-Pau, o Leôncio, está lá no restaurante cozinhando aquela sopa gostosa? E o Pica-Pau está deitadinho lá com seu travesseiro. Chega aquele aroma no nariz do Pica-Pau. Ele vai assim, ó. É a mesma coisa que acontece com Esaú, irmão. Ele sente o cheiro da comida. E aí ele vai, querido, até Jacó.
Ele chega dessa casa, e a Bíblia vai dizer que eles começam a conversar entre si. E ele diz assim: cara, me dá um pouquinho dessa comida. E aí ele diz o que todo irmão diria nessa hora: o quê? Não dou. Ele não dá, irmão. Pastor, o que o senhor está dizendo? A Bíblia diz que ele não dá. Por quê? Porque ele faz uma proposta. Qual é a proposta? Me dá a sua primogenitura, que eu te dou a sopa de lentilha. Aí olha só o pensamento de Esaú. Posso falar isso aqui, sim ou não? Ele diz assim: do que me adianta a vida se eu vou morrer de fome? Ele fala: não, pode pegar a primogenitura e me dar esse guisado aí de lentilha, me dá essa sopinha aí. E ele troca o que é eterno, ele troca o que é espiritual por algo material. Será que você já fez isso alguma vez na sua vida? Trocar o espiritual por o que é natural, material? Trocar algo que é a longo prazo por algo que acaba hoje, que acaba agora? Trocar propósito por prazeres? Trocar propósito por proposta? Quantas vezes, querido, por causa de uma dor que a gente está sentindo agora, hoje, a gente muitas vezes troca alguma coisa que Deus tem para a gente lá na frente. E a Bíblia vai dizer então que ele troca a sua primogenitura por um prato de lentilha. E a Bíblia vai dizer então que Isaac ele vai ficando velhinho, diga comigo, velhinho. E ele chama o seu filho Esaú, o mais velho, e diz para ele assim: olha, Esaú, eu já estou indo pelo caminho de todos os mortos, já não enxergo mais. Então antes de eu partir, eu quero te abençoar. Então você vai fazer o seguinte, Esaú: você vai até o campo, você vai pegar a melhor caça que você puder e você vai me preparar um guisado. Eu vou saboreá-lo, vou jantar e depois eu vou te abençoar. Só que no meio desse cenário tinha uma mulher, diga as mulheres aleluia. E ela fez uma coisa, essa mulher chamada Rebeca, que as mulheres daqui não fazem. Só os homens digam assim comigo: não fazem. Enquanto Isaac estava tendo uma conversa com Esaú, sabe o que Rebeca estava fazendo? Estava ouvindo atrás da porta. Ela fala: Isaac quer abençoar Esaú, vou dar um jeitinho. Ela chama Jacó e diz assim: meu filho, um dia um anjo me visitou, e esse anjo disse que o menor ia governar sobre o maior. Seu pai está querendo abençoar Esaú, mas o negócio é o seguinte: você vai passar na frente, você vai correr, e você vai ser abençoado por ele. Ela diz assim: eu vou fazer a comida que o seu pai quer. Você vai entrar no lugar do seu irmão e você vai roubar a primogenitura. Ele diz assim: mãe, você está maluca? Se o meu pai descobre uma coisa dessa, ele vai me amaldiçoar ao invés de me abençoar. E aí então Rebeca ela diz assim: que a maldição caia sobre mim. Lê lá na Bíblia, é só você voltar um capítulo antes do texto que a gente leu, versículo 27 e 28 vai falar sobre isso. Então ele fica preocupado, por quê? Ele era franzino, Esaú era forte, Esaú era peludo, era robusto, ele era franzino e sem pelo. Então Rebeca vai, prepara o guisado, prepara. Quando ele se aproxima, ele diz: o cheiro é de Esaú, mas a voz ainda continua de Jacó. Lembrando que Isaac já não enxergava mais. A Bíblia diz então que ele, ao se aproximar, ele tateia os braços, e a mãe havia colocado uma roupa de Esaú. E aí ele diz: os pelos são de Esaú, o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Isaac. E ele então se convence de que Jacó era Esaú naquele momento. Então ele come aquela comida, ele saboreia aquele jantar delicioso feito por Jacó e sua mãe. Então depois de ele comer aquele guisado maravilhoso, delicioso, ele abençoa Jacó com toda a sorte de bênção. E aí Jacó volta dizendo: uau, meu plano deu certo, consegui passar na frente do meu irmão, consegui receber a bênção do meu irmão. Então, querido, eu começo a imaginar agora, porque a Bíblia diz, parecido com isso que eu vou narrar para você, que enquanto Jacó está saindo da tenda, quem está chegando? Esaú. Jacó está saindo feliz, Esaú está voltando exausto. E aí a Bíblia diz que Esaú se coloca na porta da tenda. A porta da tenda foi boa, né, irmão? Se coloca na frente da tenda e diz assim: meu pai, está aqui a comida que você me pediu. E aí, irmão,
A Bíblia diz que Isaac, ele diz automaticamente para Esaú: calma aí, tem alguma coisa errada, porque eu acabei de abençoar aquele que saiu da tenda. Esaú havia percebido a saída de Jacó, e ele diz: mais uma vez esse usurpador roubou o que é meu. Parece que eu consigo imaginar agora, irmão, eu fui criado num lar com mais 5 irmãos. Só quem aqui tem irmãos? Então você vai entender muito bem o que eu vou dizer agora. Parece que eu consigo ver Esaú gritando: não, miserável, mais uma vez. E Esaú fica furioso. Só quem aqui já ficou furioso com o irmão? Irmão, vocês estão bem na fita aí, irmão. Só quem aqui já ficou bravo com o irmão? Esaú, ele fica muito bravo. Eu consigo imaginar aqui agora que ele começa a xingar o seu irmão. Só quem aqui já xingou o irmão? Só quem aqui na hora da raiva, né, irmão? A gente nunca quer mal, mas a gente às vezes na hora da raiva, não agora, diga agora tu é crente. Olha pro teu irmão e diga aí: agora tu é crente. Ele começa ali a xingar de tudo quanto é nome Jacó: seu miserável, seu usurpador, seu ladrão. Ele começa a praguejar, a dizer tudo quanto era palavra contrária. E a Bíblia vai dizer, Bispa Rose, que Esaú, ele se sentiu tão ferido contra Jacó, que ele estava a ponto de matá-lo. E eu começo a pregar agora. Aí nós vamos ler o texto que a gente leu. Então Isaac chamou Jacó e falou assim: ó, não se case com mulher daqui, vá para as terras de Labão, porque aqui só tem mulher cananeia. Vai se casar com uma das filhas de Labão. Sabe o que o pai estava fazendo? Você vai se identificar com essa história agora. Quem aqui já teve parente que teve que mudar para o interior porque aprontou aqui em São Paulo? Eu me lembro de uma vez, irmão, que um irmão meu, não vou falar o nome, aprontou uma tão grande que a gente pensou que ia ter que mandar ele para o interior. Foi o que aconteceu. Isaac chamou Jacó e falou assim: cara, se você ficar aqui, o teu irmão vai querer te matar. Ele vai querer acabar com você. Então você vai ter que dar linha, vai ter que morar na casa dos parentes, vai ter que sair rápido, não dá para preparar nada. Você vai sair. Diga comigo, ele teve que sair. Só que antes de sair, o pai faz uma oração. No versículo 4, ele diz assim, ó: que o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça prolífero, multiplique os seus descendentes para que você se torne uma comunidade de povos. Versículo 4: que ele dê a você e os seus descendentes a bênção de Abraão. Então, irmãos, quando ele sai daquele lugar, diga comigo: Isaac saiu. Aliás, Jacó. Aí vocês me atrapalham, diga Jacó. Saiu voado, ligeiro, fugido. Por que, pastor, que ele sai desse jeito? Porque o seu irmão estava a ponto de matá-lo. Tem situações na nossa vida que a gente se encontra muitas vezes como Jacó. A gente precisa sair com perdas de algum lugar. Às vezes você sai de relacionamentos com perdas. Às vezes você sai de algumas amizades com perdas. Só que eu quero dizer uma coisa para você, irmão: enquanto Esaú estava xingando Jacó, existia uma palavra sobre a vida dele. Posso falar uma coisa para você? Qual que era a bênção de Abraão? Abre para mim aí, filho, Gênesis capítulo 12, versículo 1. Para ganhar tempo eu vou ler para você. Gênesis 12. Ele estava debaixo de uma palavra. Diga comigo: debaixo de uma palavra. Olha o que diz, versículo 1, 2, 3. Então o Senhor disse a Abraão: Abraão, saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrar. Versículo 2: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma... Abençoarei os que te... e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Posso dizer uma coisa para você? Jacó errou, sim ou não? Jacó roubou, sim ou não? Mas ele estava debaixo de uma palavra.
E tudo que estava sendo dito contra a vida dele estava voltando contra quem estava falando mesmo. Existe uma palavra sobre a sua vida, querido. E eu quero lembrar você de que a palavra de Deus está sobre a sua vida. E aqueles que te amaldiçoam, bate e volta para eles. Mas aqueles que te abençoam, bate também e volta para eles. Não se preocupe se tem alguém fazendo mal agouro, trabalho contra a sua vida, querendo fazer o teu mal. Por quê, pastor? Porque existe uma palavra sobre a sua vida. Jacó estava saindo de lá, debaixo de uma... Pastor, estão falando mal de mim. Olha, estão dizendo isso, aquilo. Estão falando mal de mim na internet. Eu nunca vi uma geração sofrer tanto com indireta no Facebook. Você já viu? Estão falando de mim lá, sabe? Colocaram a indireta. Ó. Faz aí, ó. Beijinho no ombro. Teu recalque vai bater e voltar. Você está debaixo de uma palavra, querido. Toda palavra lançada contra você não prosperará. Toda língua que se levantar contra juízo contra você, Deus a condenará. Jacó estava debaixo de uma palavra. Diga comigo, debaixo de uma palavra. Ele tem que sair corrido, ele tem que sair fugido. E a Bíblia diz que ele sai sem nada. Diga comigo, ele sai da casa dos pais sem perspectiva. Aqui tem um povo que parece que já assistiu. Quem lembra do Chaves, querido, saindo da vila com a varinha das costas? Quem lembra disso? Ele sai, irmão, só com uma trouxinha, só a roupa do corpo e uma coisinha para comer do meio do caminho. Diga comigo, sem nada, fugido, sem dinheiro, sozinho e sem nada. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido. Talvez você entrou aqui hoje nessa situação. Você pode falar assim: pastor, hoje eu estou sem amigos. Bispo, eu estou sem pessoas que me ajudem. Eu estou sem dinheiro, eu estou sem trabalho, eu estou sem oportunidade, eu estou sem nada. Aos olhos naturais, quem olhava para Jacó achava que ele ia fracassar, achava que não ia dar nada certo, achava que ia ser só mais um. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você que você está muito enganado, porque Jacó aparentemente saiu sem... Só que ele tinha uma coisa que ninguém podia tirar. Ele estava debaixo de uma palavra. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Se você entender nessa noite que você está debaixo de uma palavra, nada vai parar você, ninguém vai parar você. Você vai romper, você vai vencer, você vai avançar e Deus vai honrar a tua vida. Pensaram que tiraram tudo, pensaram que tiraram o seu chão, na verdade puxaram o seu tapete, mas o seu sustento vem de Deus. Podem tirar o que quiser, só não podem tirar a palavra que está sobre a sua vida. Ah, você pode aplaudir a Deus? Pensaram que tiraram tudo de Jacó, mas na verdade o tudo dele era Deus. Você precisa entender que você tem que estar debaixo de uma palavra. Olha aí para 2 ou 3 pessoas, diga para ele assim, ó, esteja debaixo de uma palavra. O problema, querido, é que quando a gente não tem convicção de qual palavra nós estamos caminhando debaixo dela, qualquer coisa que nos dizem, ou qualquer realidade que nós vivemos, nós pensamos que vamos parar, que não vai dar certo, que não vamos conseguir. Você precisa estar debaixo de uma palavra. E eu quero, querido, como líder, como autoridade espiritual, liberar uma palavra sobre a sua vida. Só quem pode levanta a mão para receber. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. Eu quero liberar essa palavra hoje sobre a sua vida. E se cada palavra que for liberada desse altar fizer sentido e você receber, você vai dizer amém, amém, amém. Não importa quantas vezes você vai dizer amém, você só vai recebendo. Você fala, é debaixo dessa palavra que eu quero estar. Ele vai dizer, Deuteronômio 28:1: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor o seu Deus e seguirem cuidadosamente os mandamentos que hoje lhe dou, o Senhor o seu Deus te colocará por cima das terras. Todas as bênçãos virão sobre você
te acompanharão. Se você obedecer ao Senhor, você será abençoado na cidade, será abençoado no campo, os seus filhos serão benditos, assim como a sua colheita, os bezerros, os cordeiros, o seu rebanho, a sua cesta e a sua amassadeira será bendita. Você será abençoado em tudo que fizer. O Senhor fará que os seus inimigos sejam derrotados. Os seus inimigos cairão diante de você. Os seus inimigos se levantarão por um caminho, mas por 7 fugirão. O Senhor enviará bênção na sua casa, e tudo que você fizer dará certo. O Senhor te abençoará na terra que te dá. O Senhor fará de você um povo santo, conforme Ele prometeu sobre juramento, se você guardar os mandamentos do Senhor e andar nos caminhos dEle. E todos os povos da terra verão que você é chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de vocês. O Senhor lhe concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, na cria dos animais, na colheita da terra, na terra que Ele jurou a você e os antepassados que daria a você. Você está debaixo de uma palavra. Diga, não tem como dar errado. Sabe qual é a única pessoa que pode parar o teu crescimento, o teu sucesso? Bate no peito. Diga, eu. O seu maior inimigo não é o diabo. Por quê, pastor? Há 2019 anos ele já foi derrotado na cruz. O seu maior inimigo ainda reina nos dias de hoje. Pastor, eu achava que Jesus reinava. Não. O seu maior inimigo, diga comigo, o pecado. Porque o texto diz que se você andar fielmente, Ele fará com que tudo que você fizer dê certo. Você precisa, querido, estar nessa noite debaixo de uma palavra. Talvez, querido, você ouviu algum dia do seu pai, de um professor, de alguém próximo a você: você é um burro, você é um imbecil, você nunca vai dar em nada, você vai ser sempre uma passadeira, uma lavadeira. Está repreendido e cancelado sobre a sua vida em nome de Jesus. A partir de hoje eu lanço uma palavra sobre a sua vida. Você está debaixo de uma outra palavra a partir de hoje. Você é uma bênção, você vai estudar, você vai crescer, vai se formar, vai comprar tua casa, vai ser cheio de Deus, os seus filhos serão de Deus, os seus netos serão de Deus. Deus vai abençoar tudo que você colocar as mãos para fazer. Quem crê, diga amém. Debaixo de uma palavra. O primeiro segredo de Jacó para ter abundância sobre a vida dele, ele caminhava debaixo de uma palavra. É por isso que o diabo, querido, quer fazer você caminhar sem cobertura. É por isso que o diabo quer fazer o coração do pai se voltar contra o filho. Porque eu nunca vi um filho que dá certo que desonra os pais. Quem conhece? Arrebentou na vida, batia na mãe, não honrava o pai. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Que filho que você conhece que come o pão da miséria, que honra pai e mãe? Diga, não existe. É só você começar a puxar na memória agora. Quantos filhos que honram? Melhora o meu retorno, filho, por favor. Quantos filhos que honram os pais, que estão vivendo hoje grande prosperidade, porque estão debaixo de uma palavra. O pai e a mãe dizem assim: esse meu filho é uma bênção. Meu filho é uma bênção. Posso falar uma coisa para você que é pai que está aqui? Posso falar uma coisa para você que é líder que está aqui? Comece a abençoar. Deixa os teus filhos debaixo de uma palavra. Irmão, esses dias a minha filha, ela caiu, e eu sou muito exigente. Não precisa, caminhar muito comigo para saber que eu sou, às vezes, um cara meio bravo, exigente. Aí eu dei uma sobremesinha para minha filha, e aí ela estava tão animada para comer a sobremesa, que ela pegou na mão, ainda bem que foi um pote de alumínio, esses de sobremesa, não foi de vidro, e ela saiu correndo para ir para o sofá, porque quem tem filho aqui sabe que criança não anda, eles voam, na verdade. Aí ela pegou a sobremesinha e saiu, só que ela trupicou, que ela estava de chinelinho com meia, então não encaixa direitinho o pezinho. Irmão, ela caiu, pá! E aí, irmão, o chão, o piso estava limpinho, que a bispa já tinha deixado tudo, Irmão, ela nem chorou. Ela olhou para trás e pensou assim: me lasquei. Mas quando eu vi aquilo, irmão, eu falei assim: ela não quis sujar o chão de propósito. Porque quando ela deu agora, uns meses atrás, para ser pichadora, irmão, as paredes tudo escrito Luluca, irmão. Slime, ela aprendeu a escrever slime, Luluca, que é uma youtuber que faz slime. Aí, irmão, a gente tem que corrigir, disciplinar, meu irmão.
Aí a vara da correção tem que entrar. Com unção de pichador com 5 anos de idade, irmão, 4 anos, não dá. Aí quando ela caiu e derramou aquilo, eu falei assim, vem cá, filha. Aí ela já veio com aquela carinha de tipo assim, ufa. Ela me abraçou e falei assim, filha, você é uma bênção. Ela falou, papai, tá doendo. Aí ela começou a chorar depois, né? Porque ela achou primeiro que ia apanhar. Mas aí, querido, eu peguei a minha filha, dei um abraço nela, eu falei, filha, deixa o papai te explicar uma coisa. O que aconteceu agora foi um acidente. E quando você erra por acidente, o papai não te castiga. Agora, quando você apronta porque quer, é diferente. Tem conselho. Olha para quem está do teu lado e diga assim, quando você erra porque quer, é uma coisa. Quando você erra por acidente, é outra coisa. Agora, o que você está dizendo então, bispo? Você precisa ser uma boca profética para os teus filhos. Você precisa ser uma boca profética para a sua esposa. Você precisa ser uma boca profética para o teu marido. Sabe por quê? Porque você é uma autoridade espiritual onde você está. E a tua palavra tem poder. E as pessoas que caminham abaixo de você, irmão, você nunca vai dizer, você nunca vai me ver falando da minha equipe, da minha liderança, dos meus filhos, daqueles que caminham abaixo de mim, porque eu entendo o peso da autoridade espiritual que tem sobre a minha vida. E às vezes, queridos, a gente faz algumas coisas, a gente tenta algumas coisas que não dá certo. A gente tenta, a gente conta com o povo não vê, acontece alguma coisa, aí o pessoal, bispo, não sei o que e tal. Ele diz assim, querido, é uma bênção, vai dar tudo certo. Quando você estiver diante de um problema, você tem que falar, não, vai dar tudo certo. Meu filho é uma bênção. Só quem é pai diga isso, meu filho é uma bênção. Meu esposo é uma bênção. Minha esposa é uma bênção. Meu casamento é uma bênção. E eu vou ver meu marido no céu, diga aleluia. Olha aí, eu vou te ver no céu, amém? Vou te ver no céu. Você tem que tomar cuidado, diga assim, debaixo de uma palavra. Quando você tem convicção debaixo dessa palavra que você está, irmão, não é qualquer coisa que te desanima, amém? O segundo segredo de Jacó para viver uma vida abundante: primeiro, ele estava debaixo de uma. Segundo, ele sabia pelo que ele queria trabalhar. Se eu fizer uma pergunta para você, você tem corrido tanto, trabalhado tanto, se esforçado tanto, para quê? Para quê? Você tem vindo à igreja, tem sido um voluntário, tem trabalhado, para quê? A pergunta é, para quê? A Bíblia diz em Gênesis, coloca lá para mim, filho, por favor, Gênesis 29, 20. Então agora entenda comigo, Jacó, ele sai da terra do seu pai, ele vai para Padã Arã, diga comigo, com nada. Quando ele chega lá, ele só estava debaixo de uma, e o problema é que tem muitas pessoas, filho, que se acomodam. Ela fala, não, eu estou debaixo de uma palavra, então Deus vai me abençoar, e ela pensa que Deus vai abençoar, que ela não tem que trabalhar. Olha para o teu irmão e diz assim, quem prospera, trabalha. Minha esposa querida uma vez falou para mim, ela chegou do trabalho cansada, ela falou assim, meu amor, se tem uma coisa que eu não como, é o pão da preguiça. Eu olhei para ela assim, eu falei, glória a Deus por essa mulher. Glória a Deus. Porque tem gente que pensa, querido, que prosperar é só você ser fiel na igreja, nos dízimos, nas ofertas. Não, quem prospera tem que trabalhar. Diga comigo, trabalhar. Tem gente que fala assim para mim, pastor, eu não vejo a hora de ir para o céu. Aí eu falei assim, meu irmão, sério, que bênção, né? Você pensa assim, o cara está conectado, o cara está cheio de Deus. Aí ele fala, não, é porque no céu não vai ter trabalho. Eu digo assim, misericórdia, irmão. Fala, não, pastor, porque lá em Gênesis, Deus ele amaldiçoou o trabalho por causa de Adão e Eva. Não, onde que está isso? Mentira. Deus não amaldiçoou o trabalho, Deus amaldiçoou a terra. Você acha que nós vamos fazer o que no céu, irmão? Diga comigo, vai ter trabalho. Não, gente, pelo amor de Deus, vai ter trabalho. Diga, vai ter trabalho. Tem trabalho, irmão, o trabalho é uma bênção. O problema de tudo que a gente sente hoje em relação ao trabalho é o quê? Fruto do pecado. Mas o trabalho é bênção, o trabalho dignifica, o trabalho traz honra, o trabalho traz nobreza, o trabalho enobrece, o trabalho exalta o homem. Então você não pode só simplesmente ficar debaixo de uma palavra, você tem que trabalhar.
Olha só então, vamos ler o texto, vou contar até 3, nós vamos ler junto. 1, 2, 3. Então... Agora pensa comigo. O cara estava com os 4 pneus arriados ou não estava por Raquel? Diga comigo, 7 anos. Parecia poucos dias, pelo tanto... Quer uma dica aqui bonita? Pastor, quero namorar. Primeira coisa que você precisa identificar: o camarada trabalha, é trabalhador, é esforçado, pega no pesado, ou é aquele camarada lá que se queimar o chuveiro, irmão, vai ter que ligar pro Ricardo lá, o vizinho do lado. Aí vai ter que pegar tua mulher de roupão lá, toalha no cabelo. Diga comigo, trabalhar. Aquele camarada trabalha 7 anos, por quem? Diga comigo, por Raquel. Só que todo enganador, ele sempre vai cruzar alguém mais esperto que ele. Diga misericórdia. É a lei do retorno, a lei da semeadura. Tudo que você planta, ele não enganou Esaú? O que acontece com ele? Ele trabalha 7 anos para conquistar quem? Raquel. Mas a Bíblia diz que após os 7 anos, ele conquista Raquel. O seu sogro Labão tinha 2 filhas, Raquel e Lia. E a Lia não era tão bela quanto Raquel. Eu já ensinei isso aqui, você sabe que a Bíblia diz que Lia era como? De gentil. Raquel era gata, diga comigo, gata. Diga assim, igual a minha pastora. Era gata, irmão, era gata. Ela que era mulher de parar tudo. E aí ele trabalha, quando chega na lua de mel, Labão coloca uma outra mulher na tenda. Primeiro, dá bastante vinho para Jacó. Deixa o camarada, ó, deixa a vida me levar. Ele fica chapadão. Aí Labão, como não é bobo nem nada, ele vai e introduz nas recâmaras dos noivos, ao invés de Raquel, Lia. E aí eles tinham um costume entre eles de que se você tivesse relação com a mulher, você deveria assumir ela como sua mulher. E aí quando Jacó acorda no outro dia e vê que ao invés de Raquel, quem estava na tenda era Lia, ele desespera. E aí a Bíblia diz então que ele, decidido pelo tanto que amava Raquel, trabalhou mais 7. E aí está no texto que a gente acabou de ler. Ele trabalhou 7 anos por Raquel, mas pareceram poucos dias, pelo tanto que ele... Sabe por que você muitas vezes está sofrendo e a vida está pesada do jeito que está? Porque você não ama o que você faz. Quantas pessoas que eu conheço hoje que dizem assim, não, eu vou entrar na faculdade para ser um engenheiro de não sei o quê, porque isso dá... E você vê que a pessoa persegue o dinheiro a vida inteira e ela não é feliz, porque ela não faz o que ama, ela faz o que dá dinheiro. E dinheiro não é sinônimo e nem resumo de felicidade. Então você precisa entender que um segundo segredo de Jacó para a prosperidade é: você precisa trabalhar por algo que você ama. Agora isso não quer dizer que amanhã você tem que ir lá no trabalho, pedir as contas e falar assim, ó, o bispo falou que eu preciso sair do meu trabalho, que eu tenho que trabalhar com o que eu amo. Não, calma aí. Você está em algum lugar que você trabalha hoje que você não ama, é uma fase. Você precisa projetar. Você precisa se organizar para amanhã, daqui 1 ano, daqui 2, 3 anos, eu não sei, você vai trabalhar com o que você ama, com o que você gosta. E isso vai te dar prazer. Eu vou dizer uma coisa para você: tempo dedicado para o trabalho nunca é um tempo perdido. Nós precisamos aprender pelo que nós queremos trabalhar. Talvez, querido, eu já tive trabalhos diversos durante a minha vida. Mas eu sempre pensei o seguinte: eu ainda não estou trabalhando com o que eu quero fazer, mas esse trabalho está me ajudando a chegar ao meu resultado, ao meu objetivo. Diga amém por isso. Então talvez hoje você pode estar aqui com essa insatisfação. Você está trabalhando em algo que você não ama. Você está frustrado, infeliz, mas você tem que entender uma coisa: esse trabalho, ele precisa te levar para o trabalho que você ama. Diga aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe o que eu vejo aqui em Jacó? Algo muito interessante. Ele tinha uma meta definida, ele sabia o que ele queria. Por que o trabalho dele não foi penoso? Porque ele sabia pelo que ele estava trabalhando. A grande pergunta nessa noite é: você sabe pelo que você está trabalhando? Você sabe que você vai colher daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 4 anos, daqui 5 anos? Por que pareceu poucos dias esse trabalho? Pelo tanto que ele amava Raquel. Já parou para perceber, irmão, que quando você compra um carro,
Às vezes você vai tirar uma prestação, uma parcela lá de 500, 700, 800, R$1.000. Eu me lembro quando eu e minha esposa compramos um carro muito top. Nós pagávamos R$1.200 de prestação, fora R$259 de seguro. Lembra disso, irmão? Tempos difíceis. Mas, irmão, eu pagava com prazer, porque eu estava desfrutando de um carro delicioso. Então, querido, você concorda comigo que quando você está pagando um preço por algo que você ama, esse preço ele não é doloroso? Sim ou não? Quem aqui casou, querido, e gastou para casar? Quem aqui gastou para casar? Mas eu nunca vi uma noiva entrar assim, ó. Ela chora de emoção, mas não porque eu fiz dívida. Eu fico triste. Meu Deus, eu vou ter que pagar daqui a 12 meses. Você viu uma noiva chorando por isso? Ela chora emocionada. Estão amando meu buquê, estão amando meu vestido. E o cara está chorando lá, irmão, porque ele está pensando: eu estou com prestação daqui a 2 anos para pagar. Sim ou não, irmão? Cadê o Reginaldo aí? Ei, glória, Reginaldo. Os recém-casados aí, glória a Deus. Então, querido, nós precisamos saber pelo que a gente trabalha. A maioria das pessoas não sabem o que quer para si mesma. Irmão, eu canso de atender pessoas. Posso falar uma coisa para você? Tem pastores que eu atendo, eu sento para atender os pastores, eu pergunto assim: pastor, o que você quer? Bispo, não sei. Se eu fizesse uma pergunta hoje para você responder em poucas palavras: o que você precisa hoje para ser feliz? O que você quer? Você saberia dizer o que você precisa exatamente? Jacó trabalhou 7 anos, mas parecia poucos dias, pelo tanto que amava. Você precisa ter isso em mente. Se você ama o que você quer, você vai trabalhar muito por isso. Tem pessoa que fala assim para mim: bispo, como é que você, pastor, se dedica tanto para a igreja? Tem pessoa ingrata, tem pessoa que só se aproveita e vai embora. Eu vou dizer uma coisa para você, querido: sabe por que eu trabalho e continuo trabalhando? Porque eu amo o que eu faço. Aleluia. Eu amo o que eu faço. Sabe por que tem muita gente que para no meio do caminho? Porque não ama o que faz. Posso dizer uma coisa para você: eu estou aqui não é para ser reconhecido pelo que eu faço, mas eu estou aqui por causa daquele que me alistou. Sabe, querido, quando você casa para ser feliz, essa é a receita do fracasso. Quem casa para ser feliz, fracassa. Você precisa se casar para fazer o outro feliz, porque você está bem, está completo, está pleno, agora você está liberado para casar. Pessoa em crise, eu nunca aconselho casar, porque senão você vai estragar a vida de quem você está se unindo. Por isso que existe, querido, o período do quê? De infância, de adolescência e de vida adulta, para você passar pelas fases. Diga comigo, as fases. Então, quando você está bem, quando você está bem resolvido, aí você fala: opa, agora eu posso entrar na vida de alguém. Para quê? Abençoar, ser bênção para essa pessoa. Agora, querido, tem pessoas, quantas pessoas você conhece, se frustrou no primeiro casamento, primeiro relacionamento, aí a pessoa ela quer casar novamente, não porque ama a outra, mas para suprir carências emocionais que ela tem. Nunca vai dar certo, porque a pessoa está casando para dizer assim: não, fulano vai me fazer feliz. Meu irmão, vai nessa. Eu vou ser feliz.